Olá, estamos começando mais um programa Personalidade Mais, agradecendo a sua audiência, a sua participação, principalmente a sugestão do tema ou entrevistado que você quer ver em nosso programa. Sugestão esta que você pode enviar através do e-mail que aparece aí no seu televisor. Você ouviu falar de alguma coisa, quer saber mais sobre algum assunto? Por favor, mande para a gente. Será um grande prazer a nossa produção ou eu mesmo, pessoalmente, ir atrás do assunto que realmente lhe interesse e colocar aqui ao meu lado. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, pauta do século, meio ambiente. Né? Todo mundo está preocupado. Falta d'água, chuvas fora de época, falta de chuva, ventos abusivos e poluição. Tudo isso está relacionado a meio ambiente. Mas para acrescentar um pouquinho mais, surgiu agora uma denúncia gravíssima. Uma das maiores montadoras do mundo, já foi a maior, hoje ela briga aí um pouco com uma concorrente. O presidente foi demitido ou se demitiu por uma fraude nos componentes que mediam a emissão de poluentes. Para falar sobre tudo isso, eu tenho o prazer de receber nos estúdios da TV+, a geógrafa Sônia Lima. Sônia, obrigado pela oportunidade. Conheço a Sônia de muitos anos. Ela foi, durante 14 anos, secretária de Meio Ambiente da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Tem ampla experiência em planejamento urbano e é geógrafa de formação. Muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde, deputado. Eu que agradeço pelo convite, me sinto muito honrada de poder estar aqui com o senhor. Sônia, eu vou começar por um ponto que é uma curiosidade pessoal, que não está totalmente tratado aqui na pauta meio ambiente, mas até pela tua formação eu vou abusar aqui do teu conhecimento. Há pouco tempo foi noticiado pela Prefeitura de São Bernardo de que as obras do projeto Drenar, onde está sendo feito um grande piscinão ao lado do Paço Municipal de São Bernardo do Campo, sofreria algumas mudanças e possível atraso, porque uma grande rocha foi descoberto no momento da escavação. Me corrija se eu estiver errado, hoje com toda a tecnologia é possível prever que rochas e qualquer outro material no subsolo possa ser detectado antes do processo de escavação. Procede esta informação ou a prefeitura estava certa e foi uma surpresa encontrar essa pedra no subsolo? Não, absolutamente, deputado. Não é possível ter uma surpresa desse tamanho, desse porte. É um maciço que está ali, ele está bastante superficial, não está tão profundo e deveria ter sido prevista a sua presença na elaboração do projeto, as sondagens de análise do solo. Eu perguntei porque assim, eu acompanho obras no metrô de São Paulo e toda a prospecção que é feita de solo, você vai descobrir o argila que você vai encontrar pelo caminho, se tem rocha, se tem pedra. Eu falei, não é possível, será que só em São Bernardo não existiu o planejamento, o projeto que foi feito? Então é plenamente possível diagnosticar, tem alguma coisa errada nesse negócio. Com certeza não poderia ter sido iniciado o projeto sem a previsão do desmonte desse bloco, porque ele tem um tamanho bastante importante em relação ao tamanho da edificação que existe ao lado, que é o prédio do Paço Municipal. Então, realmente foi um projeto que deixou a desejar, com certeza. Obrigado por tornar público e por esclarecer um assunto, e é bom que a sociedade de São Bernardo tenha conhecimento da verdade acima de tudo. Sônia, a emissão de CO2 é um dos maiores problemas e um dos maiores responsáveis pelo aquecimento global, por toda a poluição, e as pessoas não têm dimensão de quanto isso é nocivo e, ao mesmo tempo, existe uma certa leniência. O carro é um objeto de desejo, não é só dos brasileiros, é do mundo, tá certo? Tanto que a indústria automobilística, que é altamente geradora de emprego, que é muito bom, não se pauta e não se preza muito nas responsabilidades socioambientais. Por que eu estou te perguntando isso e entro neste tema? Nós acabamos de ver, agora, recentemente, a Volkswagen foi cometida aí por um grande escândalo mundial, exatamente por um dos componentes que mediriam a emissão de poluentes
estar fraudado, adulterado ou qualquer coisa que o valha. Tanto que o presidente se demitiu, né, pediu demissão. Aqui seguramente ele estaria se segurando no cargo, se fosse no Brasil, né? Que é uma vergonha. Na tua avaliação, nós estamos muito distante do necessário, as montadoras estão sendo omissas em relação ao tema. Queria que você desse a tua perspectiva, o teu panorama, exatamente entre CO2 e o que polui, o que leva o dano gerado pelos veículos automotores. Deputado, a questão da Volkswagen, ela na verdade vinha sendo objeto de investigação por uma organização não governamental americana, que é um Conselho Internacional de Transporte Limpo. Nos Estados Unidos, a lei do ar limpo é uma lei bastante rigorosa. E o que a Volkswagen fez, ela havia fraudado a medição de emissões de dióxido de nitrogênio e a emissão de CO2 causada pela queima do combustível, o diesel, a partir de um software que mascarava essas emissões na hora da medição. Mas isso, traduzindo em miúdos, o quê? A fumaça passa e o software, na verdade, não captava tudo que realmente deveria ser captado para mostrar? Isso. Eu não sei eu não sou uma explicação técnica, eu também não sei fazer uma explicação técnica, mas de toda a leitura que a gente tem de documentos científicos que já foram publicados a respeito do trabalho dessa organização não governamental, que trabalha com uma organização de controle das emissões de carbono na Califórnia, eles mostraram que é um software que ele, na hora dos testes, porque o carro é avaliado, ele anda na rua, tem as emissões, mas na hora do teste, ele segura a emissão, ele tem uma capacidade potencial de de controlar a saída dos gases, que são os óxidos de nitrogênio, que são os mais perigosos e nocivos para a saúde humana. Então, assim, todo veículo movido a diesel, ele tem uma emissão muito importante e altamente prejudicial para a saúde humana. Então, nós temos um transporte... O diesel é o que mais polui? É o que mais polui. Diesel, gasolina e álcool. A escala é essa. O gás natural é o menos poluente, das matrizes energéticas para veículos. É isso. A energia elétrica que agora... E é uma coisa importante de ser dita, porque é interessante a matriz, né, elétrica, que a gente tem que observar, sim, o que vem sendo feito a respeito de emissões. Porque emissão zero está relacionada à queima do combustível. Porque tem certas avaliações que estão surgindo e que deformam o conhecimento, a cultura e a avaliação. Porque diz assim, não existe emissão zero. Porque o pneu, a rolagem do pneu na guia, ele vai, né? Ele solta material particulado. Mas não é na queima, né? A frenagem, mas é outra coisa. É uma poluição, mas não é na queima de combustível, exatamente, né? É material particulado, é uma coisa muito incomparável com a queima. Não é relacionado diretamente ao ar, né? A queima é que produz a poluição atmosférica e é essa poluição que nós estamos absorvendo e que ela é responsável hoje por 7 milhões de mortes no mundo. É possível que tenha, não sei se você tem isso de cabeça, quanto um veículo produz por quilômetro de CO2? Tem esse cálculo feito? Eu não sei. No estudo que você me passou, aqui diz o seguinte, se você dirige 20 mil quilômetros por ano, reduzir o percurso total em 10% renderá uma economia de 0,5 tonelada de CO2. Então, quer dizer, se você dividir 20 mil quilômetros, se você reduzir 10, você a cada 2 mil quilômetros seriam 0,5 tonelada de CO2? O Instituto muito, né? de Saúde e Sustentabilidade, que é uma organização de controle da qualidade do ar também, e que faz estudos relacionando a qualidade de vida, a qualidade, em consequência da qualidade do ar, eles fizeram alguns estudos, por exemplo, a adição de biodiesel ao 20% do biodiesel. O biodiesel é o que vem como a fonte, aqui no Brasil, a mamona, né? Que é fonte vegetal. Vem de vegetal. Então, isso reduz muito, baixa bastante a nocividade das emissões de CO2
no transporte público particularmente. Agora, me corrija se eu estiver errado, o Brasil priorizou, principalmente em transporte de cargas e pessoas, veículos com queima de combustível a diesel. E a gente vem percebido que isso não avança ao longo dos anos. Poucas empresas de transporte investem nisso, mínimo. Desculpa a franqueza, é lobby da montadora para defender o combustível a diesel? É porque o veículo é mais barato, é mais econômico? Porque assim, não é possível. Aonde eu tiro essa referência? Nós tínhamos aqui há 20 anos atrás o polo petroquímico de Cubatão, aonde queimou com uma chuva ácida praticamente boa parte da serra e a Mata Atlântica aqui de toda a Serra do Mar. Com uma dura ingerência da CETESB, forte fiscalização, fechamento de empresas, o polo de Cubatão continua e a mata foi recuperada, quer dizer, tanto que a Estrada Velha Caminhos do Mar se tornou um parque porque não tem mais aquela chuva ácida. Então, assim, tem tecnologia possível para se continuar produzindo e poluindo menos. A impressão que nós temos, e por isso que estou te perguntando, que de 30 anos para cá, na indústria automobilística, principalmente motores a diesel, se avançou muito pouco. É um fato isso? Eu acho assim, nós não temos conhecimento de que haja desenvolvimento tecnológico, porque, veja, a Volkswagen, o carro, há uma suspeição aí, ou alguma informação já constatada de que a Amarok, a perua 2.0... um veículo a diesel. A diesel, ela está dentro daquele quadro dos 17 milhões de carros, isso. Foram 17 milhões de carros? De carros que tem recall confirmado, né? Então, é um assunto que a gente não domina muito, mas a gente tem interesse pela questão de reduzir a poluição atmosférica. E, de fato, o senhor tem razão de lembrar o trabalho histórico importante que foi feito na redução das emissões do polo petroquímico e no controle da recuperação da Mata Atlântica na Serra do Mar. Agora, essa questão a nossa tradição de uma política de transporte rodoviarista, né, ela é uma opção que é forçada, o senhor mencionou a palavra lobby, mas de fato para ser o mercado consumidor de veículos caminhões, a diesel. de veículos, exatamente. Então, com isso, há pouco interesse em investir em outras tecnologias para que possa modernizar a base. Aqui no Grande ABC, a Metra está se utilizando de um veículo híbrido, inclusive eu estive presenciando, você estava presente, que é uma tecnologia nova, uma parceria com a indústria japonesa e a indústria brasileira, que tem sucesso e polui muito menos. Então tem tecnologia, basta querer. Deputado, eu quero dizer para o senhor, não polui muito menos, a poluição é zero. Porque nós não temos a emissão da queima do combustível. Então, veículo híbrido, não é isso? Híbrido. Hoje a Metra, ela opera com veículos assim, realmente de ponta mesmo, porque tem os híbridos, eles são híbridos, combinando duas matrizes, a elétrica e um combustível. Começou com diesel, evoluiu por etanol, e hoje é o elétrico puro, combina a motor e a bateria. Foi uma parceria feita com a Mitsubishi e são muito sérios os japoneses e eles, quando estiveram lançando este veículo aqui em São Paulo, junto com a Metra, a MTU, né? A Metra é a concessionária da MTU, que é a empresa metropolitana de transporte urbano do governo do estado, eles agradeceram pela oportunidade de terem feito este projeto no Brasil, porque não tinham conseguido fazer no Japão. Então, é um projeto que agrega muita importância ao transporte público, é o transporte limpo. A gente vê que no exterior, as organizações não governamentais que trabalham com mobilidade social ambientalmente sustentável... Eu me referi a isso porque tomei conhecimento, não estou aqui fazendo propaganda. Não, se tiver outro, por favor, manda. Eu quero entrevistar toda a tecnologia e todas as pessoas que conheçam, porque é até uma obrigação a gente poder tornar público aquilo que vem de avanço. Então, com certeza, porque se nós pudermos melhorar a qualidade do transporte público, que não é só o transporte por ônibus, é o transporte metroviário, ferroviário, é a combinação dessas modalidades todas que vai melhorar a qualidade do transporte de massa
com qualidade, eficiência, conforto para o passageiro, e aí só assim que as pessoas vão poder deixar o carro em casa. Com certeza. Sônia, eu vou te pedir licença, nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco nós vamos falar muito ainda sobre aquecimento global, o que pode ser feito para prevenir, como você pode ajudar. Tem uma contribuição que você que está em casa nos assistindo pode dar. E às vezes um simples gesto que você acha que é insignificante tem um empenho, uma força muito grande. Então continue aqui no Personalidade Mais de hoje, que recebe a geógrafa, especialista também em meio ambiente, Sônia Lima. Continue com a gente aqui na TV Mais. Estamos de volta com o programa Personalidade Mais, que recebe a geógrafa Sônia Lima, que também é especializada em meio ambiente. Aliás, esteve durante 14 anos à frente da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Sônia, primeiro bloco nós falamos aqui deste triste episódio que envolveu uma montadora que está no Brasil, mas é uma montadora com ascensão em todos os países, que foi a Volkswagen, em relação a uma eventual adulteração no equipamento que mede a emissão de poluentes. Nós esperamos que isso o mais rápido possível seja corrigido, até porque tudo que é do Brasil a gente zela e quer que essas empresas se projetem para o mundo, mas foi uma triste passagem, onde hoje se discute tanto meio ambiente, redução de CO2, redução de todas as emissões de poluente. Ter um fato desse é um fato considerado grave. A minha pergunta, o que pode ser feito para neutralizar a emissão de CO2? Porque não adianta, as pessoas não vão parar de usar carro, as empresas não podem parar de usar caminhões, podem diminuir, mudar para o transporte ferroviário, transporte sobre navios, hidroviário, mas ainda o Brasil é um país rodoviário. Né? Não adianta a gente querer sonhar com uma realidade que pode ser alterada durante muitos anos, mas a realidade é essa. Como neutralizar a emissão de CO2? Bom, primeiro eu acho que nós temos que promover uma modernização tecnológica naquilo que é possível e ir fazendo... As próximas frotas. Isso, renovação de frotas. Por exemplo, se o senhor me permite, quero comentar aqui que a Prefeitura de São Paulo está fazendo uma licitação para a renovação da concessão do transporte público. E o município de São Paulo tem a Lei do Clima, que fala que a renovação dos transportes públicos, da frota, tem que ser por trólebus para reduzir a emissão de CO2. E este edital ignorou e pouco levou em consideração. Vai voltar a continuar pondo ônibus movido a diesel. Então, foi a sociedade civil, se organizou, foi lá, se mobilizou, fizeram audiências. Então, e aí parece que agora chegaram a um consenso, a gente até aplaudiu tal, mas na verdade é algo que não, é muito insignificante. Vão exigir que as empresas interessadas em operar o transporte adquiram agora imediatamente 30 carros Mas não elétricos. Tem nem percentual? Comparado a uma frota de 14 mil, aproximadamente 14 mil veículos. Isso é conversa para boi dormir, não tem significância. Agora, veja bem, nós, por exemplo... É porque o Haddad acha que todo mundo vai andar de bicicleta, né? Não, bom, verdade, nós... todo mundo anda... Nada contra a ciclovia, nada contra. Claro. Mas, assim, é um investimento e uma coisa assim, eu não consigo achar ciclistas durante a semana. As pessoas usam ônibus, né? É porque, deputado, eu acho... Trem. O poder público, ele é o poder, porque ele pode induzir, ele pode dirigir, ele pode estimular. Então, ele deveria fazer o seu papel com mais firmeza e fazer com que quem tem interesse de operar o transporte, que se dividam, que façam que fragmentem, mas que façam um transporte que melhore a qualidade de vida ambiental da cidade e para a população, a qualidade da saúde. E o que cada um pode fazer para dar sua contribuição, né? Eu Às acho vezes que... ontem fala assim, cada um tinha que plantar uma árvore, ou perfeito. Cada um consumir menos água, trocar a lâmpada por uma lâmpada de LED, dá uma receitinha básica. Olha, o senhor assistido sabe... pela família aqui. O que cada um pode contribuir? O nosso carro tem ar-condicionado, perfeito, ótimo conforto. Mas a gente troca o filtro do ar-condicionado para não ficar aspirando poluição. A cidade, qual é o filtro da poluição da cidade? São as árvores. A árvore é o filtro, porque ela se alimenta da poluição, ela come o CO2 para
se desenvolver. Então, realmente, plantar árvore não é só para ter a beleza, para ter a paisagem, para ter flores, frutos, para ter... Não é sobre só o paisagismo, é muito mais... sombra, né? Nós precisamos plantar filtros que vão absorver a poluição, o CO2, e isso tem uma importância muito grande. Por isso, a cidade precisa de uma gestão, a meu ver, na questão da arborização urbana, que não é uma vontade só do poder público, tem que ser compartilhada com as pessoas, com os cidadãos. E por isso a gente fala numa questão aí que é a educação ambiental, que é uma educação que não é uma educação feita pela escola, mas é uma educação transdisciplinar, é feita por todos nós, um vizinho com o outro, um condomínio, um prédio, um bairro. Mas assim, vamos traduzir também para quem está nos assistindo. As pessoas cada dia estão morando mais em apartamentos. As cidades estão sendo verticalizadas. Exato. E impermeabilizadas. E impermeabilizadas. Então, assim, também não adianta a gente só responsabilizar o cidadão, como ele dá uma contribuição. Eu acho que isso hoje cabe muito mais ao poder público. Eu acho que cabe às pessoas preservar, não desmatar, não deixar que uma árvore indevidamente seja cortada, retirada. Agora, para quem mora num apartamento, o que ele pode contribuir com o meio ambiente? Eu acho que essa questão que o senhor mencionou, inclusive da economia de água, isso é muitíssimo importante desde muito tempo, não agora que nós estamos vivendo uma crise de aquecimento global e de uma... Porque o pessoal culpa o governo porque não tem água nos reservatórios. Ora, os reservatórios estão vazios porque não tem chuva. Ora, não tem chuva porque houve uma alteração. O nome já diz, ele é reservatório, né? Ele reserva o que cai. Reserva o que cai. E não tem chuva porque nós não temos mais aquela máquina de produzir água, que é a floresta, ela está sendo desmatada. E a prova está aí. O reservatório que tem o melhor índice é o reservatório aqui, né, do Rio Grande, que é a Billings. Por quê? Nós temos a melhor mancha protegida da Serra do Mar ainda. Isso. Então o volume pluviométrico ainda foi maior do que os demais. Você pega a região do Cantareira, foi onde sofreu um dos maiores desmatamentos. Exatamente. Então, o seu Fusca... Exatamente. E nós estamos numa região... Por que no Amazonas chove todo dia, né? Pois é. Que ainda... E a gente está interrompendo, interferindo com esse fluxo dos rios voadores, né? Que é a água que sobe, que vem precipitar aqui. E nós vivemos numa região, porque o José de Anchieta, quando fundou aqui a cidade de São Paulo, ele não imaginava que estava dando origem aqui à maior concentração de população da América do Sul. Quarta metrópole do mundo. Não é? Então, nós temos uma metrópole extremamente atrativa, ela ainda é muito atrativa para o trabalho, para o emprego, para a vida, mas ela é carente, ela tem uma escassez de recursos hídricos muito grande, desde sempre. Nós, quando tivemos aqui, na década de 70, quando foi criada a região metropolitana como, né, uma figura institucional de governo, um quarto nível de poder, não é? Que foi feito um plano metropolitano de desenvolvimento, uma das diretrizes desse plano, que resultou em uma ação imediata, foi justamente a preservação das nascentes que estão ao sul da região metropolitana, na Serra do Mar, e ao norte, na Serra da Cantareira, protegidas pela famosa Lei de Proteção dos Mananciais, que foi revisada agora em 2009. Né? Então, regulamentada em 2009, em 1998, ela foi revisada, a Lei de Proteção dos Mananciais. Então, essa legislação, ela visava proteger a qualidade e a quantidade de água disponível. Mas a metrópole, enquanto uma cidade, ela é uma panela de pressão que vai crescendo, crescendo e expulsando as pessoas para a periferia. Hoje, as áreas de proteção de mananciais, elas têm uma demanda, uma pressão humana muito grande por habitação, demanda por solo, então tem desmatamento, tem erosão, tem processos de assoreamento. Então, a agressão, os impactos ambientais dirigidos às áreas de produção de água são são processos globais, são processos sociais grandes, que estão interrelacionados com a demanda por habitação, com o crescimento urbano desordenado, que vai ao longo dos eixos indutores, que são as avenidas, as rodovias. Então, nosso município de São Bernardo do Campo, aqui a região do ABC, por exemplo, ele tem uma figura, ele tem um desenho que é meio um triângulo,
atravessado por 2 rodovias de norte a sul. 3 agora, tem o Rodoanel. E o Rodoanel de leste a oeste. Então veja a facilidade para se ocupar esse território, né? E aonde vem a água? Então nós não temos... Nós ainda temos a virtude, temos a Billings ali, né? É o nós melhor temos a espelho d'água ainda, né? Nós temos a Billings, que é a maior obra de engenharia do século Que não foi feita para ser reservatório de água para consumo, né? Exatamente. Ela foi feita como reservatório para gerar energia e hoje é a melhor caixa d'água que a gente tem na região metropolitana. 127 quilômetros quadrados de reservação. De reservação. De água, Então, eu acho que a metrópole é muito complexa. Nessa linha, você tem amplo conhecimento em planejamento urbano. Pode me criticar se eu estiver errado, mas é uma colcha de retalho o planejamento urbano que as prefeituras desenvolvem também, né, Sônia? Não é sério, porque cada prefeito que entra altera a lei do zoneamento, então você verticaliza na conveniência do mandato e da cor partidária, e não pensando no futuro de uma cidade. Então, deputado, mal planejado as cidades, né? Eu acredito particularmente que a questão do planejamento, ela tem que ter compromisso histórico. Então faz o plano. Então eu aprendi, né, desde que comecei no planejamento urbano, porque eu comecei a trabalhar com os primórdios, os primeiros planos diretores de desenvolvimento urbano, e assim, a primeira coisa que a gente faz é um diagnóstico do território, não é? Para verificar qual é a tendência, qual é a vocação do território, para que lado ele deve crescer e o quê. Mas manter aquela diretriz, quer dizer, aperfeiçoar isso daí e discutir com quem vive na cidade. Eu acho que hoje nós estamos vivendo uma experiência de governo muito autoritária, desculpe se a palavra é forte, mas distante, não há uma discussão com o consumidor da política pública, porque o cidadão, ele é o efeito contrário é ele que paga depois, né? Pois é. O mau planejamento é contrário à sociedade, né? Contrário à sociedade. Não é o gestor. Isso. E ele gera mudanças e transformações na cidade que você leva tempos para recuperar. Então, um próximo mandato, ele fica com aquelas heranças que até ele conseguir transformar aquilo, incluir... Acabou o outro mandato. Incluir o olhar, a vontade da sociedade. É muito complexo governar. Deixa eu entrar num tema que acabou particularmente me chamando interesse, tanto que estarei presente, que é a COP21, que vai ser realizada na França este ano. Eu estou indo numa delegação aqui de São Paulo e me seduzi, né, pela importância, que é discutir o futuro do planeta para os próximos anos. Você conhece muito sobre o tema. Se você tivesse a oportunidade de levar uma sugestão, qual seria a sugestão, a contribuição que você daria? É óbvio que a gente vai pensando no Brasil, nós especialmente estamos indo tratar, que foi um grande case que o setor de supermercados conseguiu, porque a gente vem trabalhando sistematicamente na diminuição de resíduos sólidos, que é para diminuir os problemas dos aterros sanitários, enfim, tudo isso que... E fomos convidados, né, e eu estou indo como deputado e como dirigente da Associação Paulista de Supermercados, inclusive o governador Alckmin vai participar também de uma plenária. Qual a sugestão que você levaria, Sônia? Vou colher a tua sugestão ao vivo aqui no ar agora. Que responsabilidade, mas primeiro parabéns, porque realmente é muito importante, acho que participar de um evento que é muito importante para o mundo. Eu acho que isso que o senhor mencionou, a questão da redução de resíduos sólidos, nós temos que dialogar muito com a sociedade e o cidadão perceber muito que aquele resíduo pode voltar para o processo produtivo, se reintegrar ao processo produtivo e não virar resíduo para ser aterrado. Porque o aterramento de uma matéria-prima transformada num bem de consumo, ele vai se transformar. E ao se transformar, ele vai se transformar em outras coisas, em gases e tudo mais. E isso afeta o clima. Agora, eu acho que reduzir as emissões pela manejo de resíduos sólidos com a participação do cidadão, com conhecimento, cultura, para acompanhar o processo. Eu acho que o supermercado dá uma contribuição à questão da sacolinha ali, exige... Até porque é importante lembrar que São Paulo aprovou há 4 anos atrás
um compromisso, é uma lei em reduzir 20% a emissão de seus poluentes. Isso. Então, todos os setores produtivos têm essa obrigação. É importantíssimo isso, e a Política Nacional de Resíduos, ela dá um suporte importantíssimo para isso. Eu acho que a questão da redução das emissões de CO2, importantíssima, e particularmente no transporte público, a modernização tecnológica que nós já temos disponível, nós temos domínio tecnológico no Brasil, nós não temos dependências externas, pelo contrário, nós somos fornecedores de tecnologia para outros países, nós temos que defender a indústria brasileira e nós temos que, eu acho que a questão da preservação da cobertura florestal, eu acho que essas questões do lixo, a contribuição para o clima, né? Do lixo, da redução de emissões de CO2 e a preservação de florestas. Até porque nós ainda, né, para a alegria do Brasil, nós temos o maior reservatório de água potável do mundo e a maior mancha florestal do mundo, né? Sim, claro, de água doce e superficial. Superficial. Nós somos os primeiros, um dos primeiros. Então, mais importante do que o petróleo, hoje, são as reservas hídricas superficiais. Sônia, eu falei isso há alguns anos atrás, que nós chegaríamos, se não tivéssemos cuidado, a um ponto de que a água potável custaria mais caro do que o combustível. E no Brasil nós já chegamos, que se você for ver um litro de água que é comercializado, ele é o preço de um litro de etanol hoje. Então, é verdade, deputado. Olha, sabe quanto custa uma garrafinha de água, assim, de 300 ml nos Estados Unidos? 6,75 dólares. Dólares. Se você multiplicar o dólar brasileiro, nós estamos falando de R$24, né? Porque a escassez é cada vez maior. Então, mais do que nunca. Mas, Sônia, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de deixar as portas aqui do programa à disposição e cumprimentá-la por todo o trabalho realizado. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, foi uma surpresa, espero poder contribuir sempre em qualquer frente que a gente possa defender e trazer os cidadãos para participar. Muito obrigado. A você de casa que nos acompanhou, lembrando que na próxima semana nós temos mais um encontro marcado aqui no Personalidade Mais.